vamos falar sobre o caso Master. Augusto Lima, ex-sócio Daniel Vorcaro, depõe hoje à Polícia Federal. O nosso analista de segurança pública, o Eli Jonas Maia, vai trazer informações aqui para a gente sobre esse depoimento, apuração, sobre o que a gente pode esperar e até relembrar quem nos acompanha, né, Eli Jonas, quem é esse personagem e o quanto que esse depoimento pode ser uma peça-chave para essas investigações. Bom dia para você. Cara, ótimo dia para você, ótima nova semana para quem está acompanhando a gente. Quem é Augusto Lima? Uma pessoa muito importante para essa investigação das fraudes do Banco Master, segundo esse inquérito da Polícia Federal, que tem várias frentes de apuração. Uma delas é justamente as fraudes envolvendo o Master e o BRB, o Banco Público aqui de Brasília. O Augusto Lima era sócio do Daniel Vorcaro no Banco Master, foi o 02 do Banco Master e ele que tinha a caneta para assinar, segundo a investigação da Polícia Federal, para assinar os contratos por todo o Brasil. Inclusive, entre eles, o BRB, aqui de Brasília, aquele contrato de 12 bilhões de reais na negociação de venda, de compra, que acabou não surtindo efeito, não chegando até o fim. Mas outro ponto também, onde o Augusto Lima se encontra nessa investigação da Polícia Federal, e aí sim, é o que a PF vai se debruçar a partir desse depoimento que está previsto para hoje, é o mundo político do Banco Master. Inclusive, vocês vão se lembrar que o senador Jacques Wagner foi alvo de operação, que era líder do governo Lula no Senado Federal, foi alvo de operação da Compliance Zero do Banco Master na 9ª fase, em junho. O mesmo dia que houve busca e apreensão no Jacques Wagner, também houve busca e apreensão no ex-banqueiro Augusto Lima. Mas não foi a primeira vez, inclusive, que ele foi alvo da PF. Em novembro do ano passado, na primeira fase, quando o Daniel Vorcaro foi preso, o Augusto Lima também foi preso. Posteriormente, foi solto. Então, nesse contexto de questões de fraudes bancárias e o mundo político, é onde se encontra o Augusto Lima dentro dessa investigação. O que podemos esperar desse depoimento considerado peça-chave, Carol? Que ele vai declarar, passar informações sobre a questão do BRB, mas principalmente também essa questão do mundo político com o Jacques Wagner. Carol. Jacques Wagner, que também vai depor nessa semana, né, Eli Jonas? É isso, Carol. Falando do Augusto Lima e a ligação dele com o Jacques Wagner, senador do PT da Bahia. E a PF quer saber, nesse depoimento marcado para sexta-feira, vamos lá então. Hoje, previsto Augusto Lima. Sexta-feira, o senador Jacques Wagner, previsto também para prestar depoimento à Polícia Federal aqui em Brasília, presencialmente. A PF quer saber a ligação dele com Augusto Lima, o banqueiro, o Banco Master, o Daniel Vorcaro e se ele ajudou de alguma forma no Senado Federal com a apresentação de algum projeto ou alguma emenda para beneficiar o Banco Master. Mas a PF também quer esclarecer as mensagens trocadas entre o Jacques Wagner, vou relembrar, que era líder do governo Lula no Senado Federal quando foi alvo da Polícia Federal. As mensagens dele com Augusto Lima e o pagamento de 2,5 milhões de reais por meio de um apartamento de luxo em Salvador. A Polícia Federal até coloca a seguinte informação, que houve recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente por meio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao banco, de forma direta com Augusto Lima. A PF até coloca também em um relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal que houve 74 ligações entre o Jacques Wagner e o Augusto Lima em 1 ano e meio. Um total de 5 horas de conversa entre os dois. Tudo isso, então, agora eles têm a oportunidade de esclarecer o que está sendo colocado como suspeita pela Polícia Federal de pagamento de propina. O Jacques Wagner já negou qualquer ilegalidade em relação a isso, mas a defesa do Augusto Lima ainda não se pronunciou sobre o caso. Em outras situações que procuramos a defesa dele, ontem também procuramos a defesa do Augusto Lima para falar sobre esse depoimento, não houve ainda uma resposta. O fato é, Carol, uma semana muito importante para esse inquérito da Polícia Federal que está em vias de ser finalizado agora em agosto, pelo menos a primeira parte com indiciamentos de pessoas importantes e principalmente dos primeiros presos lá em novembro do ano passado e também em março deste ano, por exemplo, o próprio Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, está na lista aí a ser indiciado segundo a Polícia Federal. Carol.
Semana com foco no caso Master. Então, hoje, depoimento de Augusto Lima. Na sexta-feira, de Jacques Wagner. Augusto Lima aí respondendo principalmente com relação àquela tentativa de venda para o BRB e também para trazer informações com relação às ligações de Jacques Wagner. Jacques Wagner, senador, que foi líder do governo no Senado. Daqui a pouco, inclusive, Carol, Elijonas, por favor, Elijonas. A última adendo, esqueci de falar, Claro, mais importante. por favor. Importante lembrar também que o Jacques Wagner, ele é o primeiro político que vai depor a Polícia Federal dentro dessa investigação do Banco Master. Há outros sendo investigados, mas ele, inclusive, não foi o primeiro a ser alvo, foi o Ciro Nogueira, vamos relembrar, mas ele não foi o primeiro alvo de busca e apreensão, mas é o primeiro a ser intimado e a depor nesta semana. O que aumenta ainda mais essa expectativa, né, Elijonas? Quando o caso Master vai para essa esfera política, com a figura do Ciro Nogueira e agora com a figura de Jacques Wagner, a conferir o que vai ser dito nesse depoimento à Polícia Federal. Semana que promete, hein, Elijonas? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Elijonas Maia, nosso analista, trazendo mais apurações aqui para a gente durante essa edição.